Em 1960, Rudolph Hold e sua irmã, moradores de Santo Antônio, na Flórida, doaram vários equipamentos agrícolas antigos à Associação de Feira do Condado de Pasco. Esse presente foi um incentivo para formar o museu que hoje visitaremos. No local, também tem 10 prédios restaurados a visitar. O prédio principal, uma escola, uma igreja, uma casa, um celeiro, a loja de produtos gerais, a sapataria, a estação ferroviária, o trem e a processadora de laranjas. No prédio principal, após passarmos pela recepção, à direita vemos um jacaré empalhado muito grande. Mais adiante, atrás do jacaré, encontramos uma coleção grande de fósseis, vários animais empalhados e várias pontas de lanças e flechas indígenas. Aqui vemos as roupas íntimas, as ceroulas, roupas comumente usadas pelos homens sob as calças e camisas e também para dormir. Alguma semelhança com Super Pateta? Aqui tudo é doado, inclusive esse esfregão de palha de milho. Aqui temos a sala de música, com piano, harpas sobre ele, vitrolas antigas, banjo, violino, gravadora de som, partituras e cadeiras. Olha que curiosidade essa vitrola. O disco é de ferro e as agulhas também. Dr. William Walkers, médico formado no final da década de 30, tem uma sala em sua homenagem. A sala tem vários equipamentos médicos e de dentista. Não achei nenhuma informação que o Dr. Walters fizesse trabalho de dentista, portanto acredito que seja de outro doutor. Na sala, além dos equipamentos médicos antigos, vemos vários potes de produtos químicos em potes de farmácia muito antigos. Aqui encontramos material de outro doutor, um oculista. Vemos seu caderno onde colocava os valores de consulta, as suas lentes para testar visão abaixo e o resto do seu equipamento. Aqui outros móveis do consultório médico, balança, maca. Curioso, lembro da minha mãe ter uma necessaire que nem essa bolsa médica. Nós levávamos coisas de higiene, remédios, tudo nessa bolsa para o sítio, onde íamos todo fim de semana. Olha os uniformes das enfermeiras, a mesa da secretária, talvez atendesse vários desses médicos. Olha essa cadeira de rodas, ainda bem que houve progresso nessa área. Olha só esse ferro de passar roupa. Meu pai tinha uma coleção com vários desses e de vários outros tipos distintos. Nessas vitrines vemos acessórios femininos como luvas, leques, pentes de cabelo, lenços, calçadeiras e peças infantis também. Que bonito esse vidro. O que será que levaria dentro? Perfume? Você não acha que é grande demais? Diga o que você acha nos comentários. Olha os leques, as bolsas. Nessa sala concentra-se as ferramentas. A maioria é de marcenaria. Na parede vemos esquadros, martelos. Impossível nomear todos. Mas aqui temos uma curiosidade. Aqui vemos misturadas as ferramentas de marcenaria, uma ferramenta de sapateiro. E abaixo algumas ferramentas culinárias. Ok, aqui fala equipamento de cozinha, kitchen equipment dos pioneiros. Acontece que aqui tem máquina de moer carne, de pelar laranja, de moer carne, pero esa máquina aquí no es ni de comida. Aquí se coloca o cartucho de espingarda y se vira a la banca y él revita y deja fechado, terminado, pronto para usar nas espingardas. Que curioso esse machado com o cabo torto. Você sabe para que serve? Acima deles vemos uma máquina manual de colocar tampinha em garrafa. Já viu isso antes? Pinças de solda e uma coisa que eu achei super curiosa. Essas ferramentas com ponta de cobre acima são ferros de solda. Eu não imaginei o que era. Se não fosse meu marido me contar. Aqui vemos um linótipo, inventado em 1884 na Alemanha. Essa máquina era responsável por produção de 6 a 8 mil toques por hora, fazendo que suas matrizes criem em alto relevo os tipos, que são as letras que combinadas formavam as palavras e artigos, e manualmente ordenando para formar o que será uma folha de jornal. Aqui estão os utensílios para fazer balas, encher cartuchos e todo o aparato de munição. Não sei se aqui temos dinheiro corrente americano ou dinheiro feito e usado pelo Sul durante a Guerra da Secessão.
Se vocês quiserem, posso fazer um vídeo explicando sobre a Guerra Civil dos Estados Unidos. Diga nos comentários. A Guerra Civil que dividiu os Estados Unidos em dois, Norte e Sul. O Norte era mais rico e abolicionista, e o Sul dependia da mão escrava para sobreviver. Esse sim é dinheiro corrente da Flórida, de 1863. E esses eram centavos, 10 centavos, 25 centavos e 50 centavos. Com o cerco da União, que foram os estados do Norte, o Sul passou um apuro e não tinha dinheiro para cunhar moedas, por isso centavos em papel. Essas eram notas mais valiosas. Essa bandeira era de batalha, com 2 barras e 3 estrelas, chamada de Cruz Sulista. Esta sala mostra um quarto e carrinhos de bebê da época, e várias colchas de produção local, chamadas de kilt, comuns desde sempre nas casas dos sulistas. Olha lá em cima, mais ferros de passar. Esses são de cunha e outros de carvão. Esse instrumento, coif plater, era usado pelas irmãs beneditinas para fazer toucas usadas por mulheres e crianças. Aqui um artigo de jornal sobre os ferros de passar roupa. Aqui temos uma curiosa poltrona feita de chifre de vaca, e sobre ela, os ferros de marcar o gado. Aqui 2 réplicas das primeiras bandeiras da União e dos Confederados. A dos Confederados tem 7 estrelas e 3 listras, chamadas de barras e estrelas. Essas ao lado são a 2ª, 3ª bandeira e a bandeira da Infantaria Floridiana. A outra é a bandeira da União, com 23 estrelas representando os estados que apoiaram a União. Se for do interesse de vocês, posso fazer um vídeo sobre as bandeiras dos Estados Unidos e suas mudanças. Digam nos comentários. A cidade onde estamos pertence ao condado que leva o nome deste homem, Pasco. Esse é o rosto de Samuel Pasco. Foi um senador pela Flórida. Era americano, nascido em Londres. Com 9 anos veio morar nos Estados Unidos, em Massachusetts. Em 1859 foi para a Flórida. E morreu em 1917 em Tampa. Esta era sua pasta e seus sapatos. Esses eram parte do vestuário dos exércitos da União e dos Confederados. Raquel Jackson foi esposa de Andrew Jackson. Em 1821 foi a primeira dama, esposa do primeiro governador territorial da Flórida. Já viúvo, em 1829, foi o 7º presidente dos Estados Unidos. Foram 6 os governos territoriais da Flórida, antes da Flórida ser estado. Susan Hill, esposa de William Dunn, em 1845, foi a primeira dama do primeiro governador da Flórida. Ela morreu, não sei a causa, durante o tempo que ele foi governador. Elizabeth Simpson foi esposa do 2º governador da Flórida, Thomas Brown. Aqui estão expostos uniformes e utensílios da Primeira Guerra Mundial. São roupas, capacetes, artigos de panfleteria, fotos pessoais, artigo do jornal dizendo que acabou a guerra. Aqui vemos uniformes e acessórios de soldados da Segunda Guerra Mundial, inclusive um capacete com 2 tiros. Sempre que há um funeral de um combatente norte-americano, a família, no caso esposas, se são solteiros, irmãos, pais ou avós, recebem a bandeira que fica sobre o caixão, dobrada em forma de triângulo. Uau! Aqui vemos um cartaz de procurado por assassinato. Esse cartaz pede ajuda às mulheres para ajudar os filhos da América, os soldados, a ganhar a Primeira Guerra Mundial. O convite é para que compre os bondes. Os bondes são títulos do Tesouro dos Estados Unidos. É como se as pessoas emprestassem dinheiro para o governo e depois podem resgatar com juros. Aqui vemos mais uniformes, cartas pessoais e outros uniformes. Olha uma das bandeiras da União original. Que relíquia! Saímos do prédio principal e nos despedimos de vocês. A continuação do museu e os outros 9 prédios estarão na continuação semana que vem. Não se esqueça de nos dar like se gostou do conteúdo desse vídeo. Se inscreva e aperte no sininho para ser notificado. Obrigada por nos ver até agora e volte semana que vem. Aqui tem outros 2 vídeos do canal. Se você ainda não viu, clique neles.